Começou. Então, a gente está começando, né, as atividades do segundo bimestre. Aí, se eu não me falha a memória, a nossa avaliação vai ser no dia 8 de agosto. Então, a gente vai ter feito aí já umas 2 ou 3 entradas da disciplina, né? Então, dá para a gente ver muita coisa. Se bem que a gente já deve ter até voltado, né, para o semipresencial, né? A gente provavelmente, né, pelo menos é o que tá dando no jornal, que a semana que vem vai começar, mas a escola ainda tá meio assim, que a secretaria não fala nada, né? A gente segue na expectativa. Então, a gente começa agora o segundo bimestre, a gente vai seguir como se fosse continuar do jeito que tá, né? Se a partir do momento que a gente voltar, esse assunto vai dar uma adiantada bem maior, né? Então, a gente vai ver agora, só o pessoal chegando, a gente vai ver o conteúdo que se chama propagação de um pulso transversal em meios unidimensionais. Então, basicamente, a gente vai estudar as ondas sendo propagadas numa corda, num fio, certo? A gente viu foi na primeira aula? Foi na primeira aula, a gente viu o conceito a classificação, né, das ondas transversais, que alguém ainda se lembra disso ou não? Quais são as ondas transversais? Basicamente, elas são aquelas que as suas direções de propagação e de vibração são perpendiculares. No caso, a onda se propaga para frente, por exemplo, numa corda, e a vibração da onda é para cima e para baixo, certo? Então, elas têm vibrações, têm direções paralelas. Perpendiculares, gente, eu tô aguada. Então, a gente vai estudar esse tipo de onda agora. Então, tá aí, eu coloquei até o exemplozinho de uma corda, né? Propagação de um pulso transversal em meios unidimensionais. O nome unidimensionais é só para deixar mais bonitinho, né? Porque é em uma dimensão. No caso, a propagação só vai para frente ou para trás, certo? Então, a onda se propaga só num sentido. Então, considere uma corda homogênea na seção transversal constante de massa M e comprimento L. Aí aqui tá Não coloquei. Confundi os slides. Então, chama-se densidade linear, esse símbolozinho aqui, deixa eu colocar no apontadorzinho. Então, aqui, ó, esse símbolo, né, o Mi, é o símbolo de densidade linear. Então, a gente chama, né, de densidade linear da corda a representação da massa pela unidade de comprimento. A fórmula para densidade linear é essa daqui, ó. Densidade linear é igual a massa da corda dividido pelo comprimento dela, tá certo? Então, aqui eu coloquei na frente só para vocês saberem as unidades do sistema internacional, tá bom? Então, da densidade, a unidade é quilograma por metro, esse é o símbolo. De massa, a unidade é o quilograma. E do comprimento, a unidade é o metro, certo? Até aí, tudo bem? Vocês falam, gente. Então, vamos lá. Ixi, a animação ficou errada. A velocidade de propagação de um pulso numa corda depende apenas da intensidade da força de tração e da densidade linear da corda, sendo dada por essa fórmula aqui, ó. Aí ficou todo trabalhado. Aí veja só, aquela corda, né, que eu mencionei no slide passado, que ela tem comprimento L e massa M, né? Então, para a gente saber a velocidade com que esse pulso
propagado por essa corda, a gente usa essa fórmula aqui, sendo a raiz quadrada da tensão dessa corda. A tensão é a força de tração, é a força para esticar a corda, certo? Então, a força de tração dividido pela densidade linear dessa corda, que a densidade linear, vocês devem lembrar, né? Estava no slide passado, que a gente calcula fazendo a massa dividido pelo comprimento dessa corda, tá bom? Então, aí na frente tá as unidades, né, do Sistema Internacional de Unidades. Então, tensão, como é uma força, é Newton, densidade é quilograma por metro e a velocidade é metro por segundo. As definições aqui de densidade, vocês devem lembrar lá de química, né? E provavelmente até do ano passado, em física. E tensão e velocidade, força e velocidade, conteúdo do primeiro ano, né, de física. Então, não sei se vocês lembram, né? Porque é comum também a gente esquecer. Depois que entrou nas férias de fim de ano, já era. Ou então, de um bimestre para o outro, né? Vai se perdendo tudo. Então, gente, eu coloquei só essa animaçãozinha, esse quadrozinho aqui, para vocês entenderem basicamente a relação entre essas grandezas aqui. Que quanto maior for a tensão da corda, quanto mais esticada ela tiver, maior vai ser a velocidade de propagação do pulso. Então, mais rápido esse pulso percorre o comprimento dessa corda. E quanto maior for a densidade linear dessa corda, ou seja, quanto mais pesada ela for, né? Quanto mais massa ela tiver. Cadê? Quem falou? O áudio tá baixo? O áudio tá baixo para mais alguém? Ou só para Lucas? Aqui tá bom. Aqui também tá bom. Então devia ser só para ele, né? Eu vou colocar logo, aproveitar a deixa, que eu parei aqui o slide, e eu vou colocar logo o computador para carregar. Que eu vi agora que ele está descarregando. Professora, deixa eu só ter uma dúvida. A tensão e a velocidade são proporcionais diretamente, né? Exatamente. Isso. E a densidade e a velocidade são indiretamente proporcionais. Isso. Então, diretamente proporcional, tensão e velocidade. Quanto mais uma aumenta, a outra aumenta também, certo? Se a tensão aumentar, a velocidade vai aumentar. E inversamente proporcional, a gente tem a densidade com a velocidade, quer dizer que elas variam inversamente. Se a densidade aumenta, a velocidade diminui, tá certo? Tudo bem até aí? Sim. Show. Então, só vai ter mais um slide de conteúdo e a gente vai fazer exercícios, tá bom? A energia que se propaga com o pulso é a parte cinética. Em parte cinética e em parte potencial elástica. À medida que o pulso se propaga, a parte dianteira da corda se move para cima e a parte traseira para baixo. Aí tem aí a representação, né? Considerando a massa da corda, associa-se esses movimentos à energia cinética. Porém, a parte da corda que se deforma armazena energia potencial elástica. Acredito também que todos esses conteúdos vocês já tenham visto nos anos anteriores, provavelmente no primeiro ano, né? Então, a energia cinética é a energia do movimento, que a gente chama, né? Então, todo corpo que tem massa e velocidade, ele tem uma energia cinética associada a esse movimento. Então, como a corda, né, tem massa e tem um pulso aí se propagando, a gente associa isso à energia cinética.
energia de movimento. E a energia potencial elástica é a energia que está deformando a corda, tá certo? Que move ela para cima e para baixo. Então, como ele disse aqui na parte de cima, que a parte dianteira da corda se move para cima, porque veja bem, ela está esticada, né? Ela está esticada, então ela vai subir. Então ela se move para cima. E enquanto a parte traseira, que está lá em cima, ela vai descer para essa parte de trás da corda ficar esticada de novo. Tá bom? Então a parte de cima da corda se move para cima e a parte traseira da corda se move para baixo, enquanto ela vai se propagando para frente, certo? Peraí, deixa eu ver, alguém falou. Pode falar, Olinto. Professora, como é que se define que é a dianteira e a, E a traseira? como é que se diz? E a traseira? É pela parte onde se movimenta, que começa o pulso, como é? A gente vai definir o que é a parte da frente ou é a parte de trás desse pulso, olhando para onde ele está se propagando. Nesse exemplo aí, ele está se propagando para a minha direita, tá para a direita de vocês também, né? Esse pulso está se propagando para a direita. Então, a gente sabe que a frente vai ser a extremidade que está mais à direita e a parte de trás vai ser a parte que está mais à esquerda. Porém, se ele estivesse se propagando ao contrário, a frente e atrás ia se inverter. Então, para a gente determinar qual é a frente e qual é a parte de trás desse pulso, a gente precisa olhar para onde ele está se propagando. Deu para entender? Sim, entendi. Uhum. Vai depender do sentido da propagação, tá certo? Deixa eu ver. Aqui. Lucas Freitas voltou. Tá dando para ouvir agora melhor? Sim? Beleza. Então, agora a gente vai responder uns exercícios, certo? Para fixar essa parte conceitual que a gente viu até agora. E todo mundo gosta de uma boa conta, né? A gente tá aqui para isso. Então, bora. Cadê? Ah, achou. Deixa eu colocar aqui na caneta agora. Vou mudar de cor, porque vai ficar combinadinho. Um arame de massa, de massa. Um arame de aço com 1 metro de comprimento e 10 gramas de massa é esticado com uma força de tração de intensidade 100 newtons. Determine a velocidade de propagação de um pulso transversal nesse arame. Então, veja só. Eu sempre aconselho vocês a grifar o que for de informação. Então, a gente tem um arame de aço de 1 metro de comprimento, 10 gramas de massa, é esticado com uma força de tração de intensidade de 100 newtons. Determine a velocidade de propagação de um pulso transversal nesse arame. Então, eu gosto sempre de fazer isso, que eu não sei vocês, mas eu me perco muito fácil nas coisas assim. Eu me perco com muita facilidade. Não sei se é distração, se é falta de concentração, né? Não sei não, só sei que eu me perco muito fácil naquilo que eu tô fazendo, me perco muito fácil nas ideias e tal, então eu gosto de ir organizando já. Eu leio uma vez e já vou lendo a segunda já marcando tudo. Então, agora a gente vai colocar aqui nessa seçãozinha de dados as informações que eu acabei de marcar. Esse 1 metro é o comprimento da corda. Então, eu tenho que o comprimento dessa corda é 1 metro. Aí diz, e 10 gramas de massa. Então, a gente tem a massa dessa corda como sendo 10 gramas. É esticado com uma força de tração de intensidade. Então, isso aqui é a força que é
100 newtons, tá certo? Força de tração. Então, é aquele T 100 newtons. Alguém falou, pediu para entrar. Então, a gente tem aí. E ele pede para a gente determinar a velocidade dessa onda. Então, a gente quer saber qual é a velocidade de propagação dela. Então, a gente já começa, ele quer que a gente ache a velocidade, então a gente já começa escrevendo a fórmula de velocidade da propagação da onda numa corda, tá certo? Que é a raiz quadrada da força de tração, né, da tensão, dividido pela densidade linear dessa corda. Porém, ele não disse pra gente a densidade linear, tá vendo? Ele não Mas disse. ele deu os dados para a gente achar. Exato. Aí, gente. Droga. Sorry. Vou colocar no silencioso. Pronto. Meu celular sempre fica no silencioso. Todo mundo briga comigo, porque me liga e eu não atendo. Que meu celular tá no silencioso toda a vida. Aí, quando eu tiro finalmente, porque alguém reclama, aí ele toca numa hora que não deve, eu coloco de novo e nunca mais eu tiro. Sempre esse ciclo. Exatamente. Não foi Samantha que disse? Mas a gente tem os dados para a gente achar a densidade linear. A gente precisa da massa dessa corda e do comprimento dela. A gente já tem tudo isso. Então, vou colocar aqui puxar para a gente calcular a densidade linear da corda. A gente precisa da massa dividido pelo comprimento. Vou até colocar aqui para vocês verem novamente. Aqui, ó. Densidade, certo? Vai ser a massa dividido pelo comprimento. Porém, vocês devem estar muito atento a isso, gente. Ó, a massa tem 100 kg e o comprimento em metro. Então, a gente vai voltar lá para o nosso problema para ver se a gente tem essas condições. O comprimento está em metro, porém a massa está em grama e ela deveria estar em quilograma, certo? Então, quero que vocês me digam aí. Vocês se lembram como é que faz essa conversão de grama para quilograma? No caso, esse silêncio, eu imagino que não seja o famoso quem cala consente, né? Acho que quem cala não se lembra. Então, vamos fazer. 1 quilograma tem 1000 gramas, né? Então, para a gente transformar de grama para quilograma, basta a gente dividir isso aqui por 1000. Tá certo? Então, agora vou fazer na calculadora, mas vai dar 0,01, eu acho. Porém, gente, vocês não me julguem não, tá bom? Eu fiz 2 faculdades de física, gente, de verdade, mas eu não faço conta na cabeça, não. Deu o que eu pensava, mas eu sou aquele tipo de pessoa que se eu conseguir fazer uma conta na cabeça, eu acho que tá errado. Professora, se você conseguir fazer a terceira lei de Kepler sem usar uma calculadora, já está perfeito. Deus me defenderá. Gente, eu sempre uso calculadora, só não uso quando não é o jeito. Porque eu faço as continhas na mão, mas demora mais, né? Aí dá uma preguicinha. Em concurso, essas coisas, a gente tem que fazer sem calculadora. Mas eu confesso que se pudesse, eu levava. Então, a gente vai fazer aqui a conta. A gente vai substituir a massa com a unidade correta, tá certo? Então, vai ser 0,01 quilogramas
vou colocar até o quilograma aqui na frente, dividido pelo comprimento em metro, que é 1 metro. Então, né, essa conta aqui eu não vou precisar de calculadora, porque ela tá um pouco fácil. Então, 0,01 dividido por 1 vai dar 0,01. Aí, a unidade de densidade é quilograma por metro, né? Então, aqui, nesse paralelo, a gente acabou de determinar a densidade, que era o que estava faltando aqui, né? Então, agora a gente dá continuidade à nossa conta. Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada da tensão dessa corda, que é 100 newtons, dividido pela densidade linear, que é de 0,01. Pronto. Então, vai dar raiz quadrada de... Isso aqui vai dar 2. 10 menos 2. Então, vai dar 100 vezes 10 ao quadrado. Então, vai dar 100 vezes... Ai, gente. Vocês estão entendendo meu raciocínio ou eu faço... Que eu tô voltando aqui. Vocês se lembram de notação científica, né? Se lembram? Eu me lembro um pouco. Eu me lembro, quando a gente move a vírgula para a esquerda, se torna negativo. Se a gente move para a direita, é positivo, né? Ao contrário. Aí, para a direita, fica negativo. E para a esquerda, fica positivo. Porque aqui eu estou movendo para a direita. Então, movi 2 casas para ficar aqui na frente do 1. Então, vai ficar menos 2. Isso aqui vai ficar 1,0 vezes 10 é menos 2. Que, obviamente, eu vou apagar isso, porque ficou uma bagunça. Vou organizar isso aqui embaixo. Na verdade, vou organizar no da frente. Então, vai ficar 100 dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Certo? 1, porque eu movi 2 vezes a vírgula. Então, ela foi 2 vezes para a direita, então esse sinal vai ser negativo lá em cima do 10, tá certo? Então, ficou 1 vezes 10 a menos 2. Então, agora essa conta fica bem mais fácil de ser feita, né? Vai ficar a velocidade. Então, a gente vai fazer 100 dividido por 1. Raiz quadrada, né? De 100 dividido por 1, então dá 100, né? E aqui, o 10 a menos 2. 10 a menos 2 que tá aqui embaixo. Quando ele sair aqui da parte de baixo, né, dessa fração, e vir para cima, junto do resultado, ele vai mudar esse sinal. Então, ele vai ficar o 2 positivo. Vocês sabem por que isso acontece? Eu posso fazer assim ou vocês querem que eu explique? Explique, a gente não se Menos lembra, com não. mais dá menos. Eu vou apagar para deixar maior. Aí, eu vou puxar aqui um... Deixa eu aceitar quem chegou. Eu vou puxar aqui uma explicaçãozinha aqui do lado, tá bom? Então, vai ficar o 100, né? Porque eu fiz 100 dividido por 1. E vai ficar 10 elevado a 2. Positivo. Deixa eu pensar em uma outra cor que apareça aqui. Esse. Ó, isso aqui. Eu vou pegar tudo isso aqui e passar aqui pro lado. Tá certo? Então, ó, tenho 100. 1 vezes 10 a menos 2. Então, ó, eu fiz 100. Eu só separei isso aqui, ó. 100 dividido por 1 vezes 1. 10 a menos 2. Tudo bem até aí, né? Só separei esse 10 a menos 2 do restante. Então, aqui, eu fiz 100 dividido por 1, deu 100. Então, eu apago essa parte de baixo, né? Deu 100. Aí, vezes 10 a menos 1. Porém, quando a gente vai... Isso aqui se trata de divisão de fração. Então,
divisão de potência. Então, quando a gente tem potência de base igual, quando elas estão dividindo, a gente faz o expoente de cima menos o expoente de baixo. Só que aí, nesse expoente aqui, aqui em cima não tem nada, né? Então, a gente pode substituir por 10 elevado a zero, porque 10 elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, quando a gente for dividir 10 elevado a zero por 10 elevado a menos 2, a gente mantém a base e diminui os expoentes. Então, eu vou pegar o expoente de cima menos o expoente de baixo, que é menos 2. Então, menos com menos fica mais. Então, toda vez que uma fração negativa, na verdade, não se trata nem de ser negativa, se trata de que toda vez que eu tenho uma base 10 aqui, elevado a um expoente qualquer, toda vez que a gente tem uma potência na parte do denominador, quando a gente quer passar para o numerador, a gente sempre vai ter que trocar o sinal. Nesse caso, ele estava negativo, então eu troquei para positivo. Isso é propriedades da potenciação, tá, gente? Acho que é lá do ensino fundamental, mas para esquecer é assim. Coisa que a gente demora para usar, esquece muito fácil. Então, isso aqui também, propriedades, né, lá das operações, nesse caso de radiciação, eu posso dividir aqui. Posso dividir isso e fazer raiz de 100 vezes raiz de 10 elevado a 2. Então, a velocidade vai ser raiz de 100 é 10. E raiz de uma potência, a gente faz o expoentezinho dividido pelo índice da raiz. Então, a gente faz 2 dividido por 2, que dá 1, né? Então, fica 10 elevado a 1, que é 10. Então, essa velocidade, 10 vezes 10 vai ser 100 metros por segundo. Ficou confuso? Então, Gente, tô tentando lembrar das coisas antigas que a gente estudou, tirando esse negócio dos expoentes. muito confuso. Paula, o que eu posso fazer, então? Deixa eu pensar. E se eu tentar deixar para lá esse negócio de potências? Você acha que ajuda? Se eu deixar para lá esse negócio de notação científica e tentar fazer normal com os números quebrados? Como isso vai ficar gravado, vou responder desses dois jeitos, para ver se para alguém fica mais fácil fazendo sem as potências, tá certo? Aí eu vou apagar essa parte dali para frente, eu comecei a fazer potência e vou fazer do jeito com os números quebrados mesmo, para ver se melhora para vocês. Eu acho que se vocês se confundiram aí, vai melhorar. Porque por alguma razão, na minha cabeça, fazer assim parece ser mais fácil. Mas porque, assim, na minha cabeça, essas relações são feitas meio que automaticamente, né? Eu não preciso pensar nisso e nem calcular, assim, como eu fiz. Aí, depois que eu calculei tudo isso, que eu vi o tamanho que ficou, eu acho que ficou meio grande mesmo. Tentar fazer desse jeito agora. Ver se ajuda. Então, a gente vai pegar a calculadora e a gente vai fazer essa divisão que aparece aqui dentro, tá bom? A gente vai fazer 100 dividido por 0,1. 0,1. Então, temos 100 dividido por 0,01. Ups. Então, esse resultado aqui vai dar raiz quadrada de 10.000. Fica bem mais fácil. Então, a raiz quadrada de 10.000, né, gente? Como é base 10, né? Então, a gente só faz dividir aqui o zero. Vocês sabem esse macete? Se for número par, a quantidade de zero é só dividir.
Ó, 1, 2, 3, 4. Então, a gente corta aqui no meio, deixa 2 para lá, 2 para cá, e o resultado da frente é o resultado da raiz. Então, vai dar 100. 100 metros quadrados. Gente, Professora, muito a mais. gente também podia fazer assim, né? Ó, a gente pegava o 100, transformava ele em potência, 1 vezes 10 elevado a 2 positivo, cortava a raiz com 2, do 10 elevado a 2, dava 10 quando a gente fosse multiplicar, e dividia por 0,01. E dava 100 também, né? Mas nesse caso não ia dar certo. Porque a gente não pode fazer a raiz só do número de cima, por exemplo. Entendeu? A gente teria que fazer tudo completo. A gente tem que fazer tudo que está dentro da raiz, a gente não pode tirar nada da raiz, entendeu? A gente tem que fazer a conta primeiro. Entendi. Entendeu? Então, você não poderia tirar o 0,01, a gente tem que fazer a raiz primeiro. Então, o pessoal aqui do chat disse que ficou bem melhor. Que bom. Porque na minha cabeça, de alguma forma, pareceu mais claro daquele jeito. Mas eu fui vendo que a gente foi tendo que retomar tanta coisa, né? A notação científica, propriedade de potenciação, propriedade de radiação, eu vi que foi misturando tanta coisa que realmente fica melhor assim. Então, a parte boa da matemática é isso, que independente do caminho que você escolhe, se você seguir, né, as regras, se você não inventar moda, se você seguir todas as regras matemáticas, o resultado vai dar o mesmo. Então, não importa se você quis fazer por propriedades de potenciação e radiação, ou se você quer fazer dividindo o número quebrado primeiro. Então, a parte boa é essa, você fazer os testes e fazer sempre do jeito que você prefere. Então, durante as aulas, eu costumo sempre fazer assim. Quando tem mais de uma forma de responder alguma coisa, eu sempre respondo dos dois. Porque aí você escolhe o jeito que você prefere, o jeito que você entende melhor, faz mais sentido para você, vocês usam o que preferir. Certo? Então, depois que eu fiz desse outro jeito, respondi, na verdade, das duas formas, deu para vocês entender a resolução desse exercício? Show de bola. Então, vamos seguir. Próximo. Determine a velocidade de propagação de um pulso transversal numa corda de 3 metros de comprimento, 600 gramas de massa e sob tração de intensidade 500 newton. Então, vamos agora marcar as informações que ele traz aqui. Ele traz 3 metros, 600 gramas e 500 newton. Esses 3 metros é o comprimento, aqui é o comprimento, né? Então, é o comprimento da corda. 600 gramas é a massa dela e a tração dela é 500 newtons. A gente bota aqui do lado, que eu gosto de escrever. Então, a gente tem aqui o comprimento dessa corda, 3 metros. A massa, de 600 gramas. E a tração da corda, de 500 newtons. Lembrando, viu, gente, que tanto faz escrever tração ou força de tensão, ou só... Tanto faz, força de tração, tração, tensão, certo? Tudo dá na mesma coisa. Então, a gente tem essas informações e ele quer que a gente calcule a velocidade de propagação da onda. A fórmula de velocidade é aquela que a gente estava usando, tração dividido pela densidade linear, que a gente não tem. Porém, a gente tem massa e comprimento, né, da corda, que a densidade é a massa dividido pelo comprimento. Massa precisa estar em quilos e o comprimento em metros. Então, como está em grama, a gente divide por 1000. 1, 2, 3. Então, vai dar
0,6 quilogramas, certo? Então, vamos lá. A massa, 0,6 quilogramas, dividido por 3. Então, o cômodo vai dar 0,2, né, gente? Vou fazer na calculadora, porque eu não gosto de arriscar. Eu devia confiar mais nas coisas que eu faço. 0,2 quilogramas por metro. Então, a gente já tem a densidade linear que a gente vai aplicar aqui, no lugar do mi. Então, a velocidade vai ser a tração da corda, que é 500 newtons, dividido por 0,2 quilogramas por newton. Então, a gente vai fazer a divisão primeiro, tá bom, gente? A gente vai fazer 500 dividido por 0,2. Então, vocês podem fazer na calculadora aí bonitinho, 500 dividido por 0,2. Eu vou fazer um negócio lá doido na minha cabeça, né? Que eu funciono melhor assim. Então, eu faço 500 dividido por 2, dá 550, vezes 10 elevado a 1. Então, vai dar 2.500. Na minha cabeça deu 2.500, mas, obviamente, eu vou testar de novo, para ter certeza. 500. Eu olhei na calculadora, dá isso mesmo. Ah, show. Então, agora, a gente vai fazer a raiz quadrada disso aqui. De novo, você pode fazer na calculadora raiz de 2.500. Eu vou fazer 10 elevado a 2. 10 elevado a 2. Então, vai dar 5 vezes 10 elevado a 1, vai dar 50, né? 50 metros por segundo. Vou fazer de novo, né? Porque eu não sou besta. Raiz quadrada de 2.500. Dá 50 mesmo. Então, deu certo. Vocês querem que eu explique porque esse negócio do 50? Não, deu para entender. Pelo menos a mim deu. Pronto. Mais alguém? É porque eu passei na cabeça para potência, tá certo? Fala mais uma vez, professora. Certo. Eu gosto de falar fazendo, né? Então é melhor eu apagar isso aqui. É toda a conta, Lucas, ou alguma parte específica? Você quer que eu fale de novo? Ah, só 50 aí que você falou, senhora. Sim. Que é assim, tem duas formas. Você pode ou simplesmente fazer a conta, né? E calcular a raiz quadrada de 2.500, ou mudar isso para potência. Que no caso eu passei esses dois zeros aqui, ó. Passei esses dois zeros, como foi para a esquerda, então o 2 vai ir positivo, tá certo? Então eu transformei isso em raiz de 25 vezes 10 elevado a 2. Aí, quando eu separei isso aqui, eu fiz raiz de 25 e raiz de 10 elevado a 2. Como raiz de 25 é mais fácil, né? Assim, raiz de 10 elevado a 2, eu divido a potência, o expoente pelo índice da raiz. Então, vai dar 1. Então, o resultado fica 10. Então, 5 vezes 10 dá 50. Isso funciona melhor na minha cabeça, assim, de um jeito mais rápido. Então, eu prefiro fazer minhas contas assim. Porém, se vocês não têm as propriedades de potenciação, propriedade de radiciação, assim, essa questão de notação científica também, não tem isso já mais, assim, mais fácil, assim, de lembrar, né? Aí pode ser um caminho bem mais confuso e bem mais longo do que simplesmente calcular a raiz quadrada de 2.500, né? Que dá 50 metros por segundo.
Deu para entender, Lucas? Deu sim, professora. Show da bola. Alguém falou no chat? Não, né? Então vamos seguir para o próximo. Ai, chegou a imagem, não chegou a... Então aí lá vem. Unicamp. A figura 1 representa um pulso transversal propagando-se da esquerda para a direita, numa corda ideal, longa e esticada. Num dado instante t0, os pontos A, B e C da corda encontram-se nas posições indicadas na figura 2. Como é? Quais devem ser as direções e os sentidos da velocidade de cada um dos pontos A, B e C no instante t0? Então, ó, a gente tem aqui a figura 1, né? Que está representando um pulso indo da esquerda para a direita. Ou seja, a velocidade desse pulso é da esquerda para a direita, certo? Ela está indo em direção a esses 3 pontos A, B e C que estão aí na frente. Aí no instante t0, ela vai ficar nessa configuração aqui. O pulso chegou nesse local, certo? Onde estavam os pontos. Então ele pergunta: quais devem ser a direção e o sentido da velocidade em cada um desses pontos nesse instante t0 aqui? Então, aqui na figura 2. Esse aqui, a gente vai usar aquela ideia de energia, certo? Da energia que se propaga nesse pulso. Lembra que a gente viu lá no comecinho da aula? Que a gente viu que quando esse pulso está sendo propagado na corda, a gente tem que a parte da frente desse pulso vai estar subindo, enquanto a parte de trás vai estar descendo. Lembra que a gente viu isso lá no começo da aula? Então, como a velocidade de propagação dessa onda é da esquerda para a direita, é assim, né? Nesse sentido, então a parte da frente da onda vai ser essa aqui, vai ser o ponto C. Então, o ponto C, a velocidade... Menina, ficou reto, né? A velocidade do ponto C vai ser subindo. A velocidade aqui no ponto C vai ser de subida. Porque essa região da corda não estava aqui embaixo, ó, né? Estava aqui embaixo. Ela estava aqui inicialmente. Então, esse ponto subiu, não foi? Enquanto esse ponto aqui, conforme a corda está se propagando, ele vai descer para ocupar essa posição aqui, tá certo? Então, a velocidade no ponto A é essa aqui, é de descida, certo? Enquanto aqui no ponto B, esse ponto já tá lá em cima, né? Então, a velocidade dele é para frente, na direção mesmo da propagação da corda. A velocidade B é essa. Então, essas são as direções e sentido da velocidade em cada um desses pontos da corda. Deu para vocês entender isso aqui? Silêncio. Esse silêncio é de sim ou de não, gente. Esse é um silêncio de talvez, de que ainda a gente está assimilando as coisas. Então, esse silêncio de talvez significa que eu devo fazer de novo. Vamos lá. Eu acho melhor até voltar o slide para vocês verem aqui. Ó, nesse slide, estava dizendo aqui que a energia que se propaga com o pulso é em parte cinética e em parte potencial elástica, certo? Aí, à medida que o pulso se propaga, ou seja, à medida que ele se propaga, que ele tem uma velocidade, a parte dianteira da corda se move para cima
e a parte traseira se move para baixo. Então, para a gente determinar essas velocidades, a gente precisa primeiro saber para que direção e sentido, né, tem essa velocidade de propagação desse pulso. Então, no caso, quando a gente vê o sentido que o pulso está se propagando, a gente determina quem é a frente e quem é atrás do pulso. Depois que a gente fizer isso, a gente sabe que a parte da frente vai estar subindo e a parte de trás vai estar descendo, certo? Enquanto a parte do topo, ela vai estar se movendo para frente, certo? Vai ser sempre assim. A parte da frente sobe, a parte de trás desce. Então, e a parte do meio vai estar sempre no mesmo sentido da propagação desse pulso. Sempre vai ser assim. Então, para a gente resolver, a gente precisa saber qual é o sentido de propagação dessa onda. Só que aqui ele diz que ela vai da esquerda para a direita. Então, ele vai da esquerda para a direita. Então, ó, aqui no meio, ele vai seguir o mesmo sentido da velocidade. Então, a velocidade aqui no ponto B, a gente já sabe que é a mesma, certo? Ela tem o mesmo sentido da propagação da corda. Então, se o sentido é esse, para a direita, então eu sei que a parte da frente está subindo. Então, a parte da frente vai ser o ponto C, certo? Então, o ponto C vai ter essa velocidade subindo. Enquanto a parte traseira do pulso, que vai corresponder aqui a esse ponto A, ele vai estar descendo. Então, a velocidade dele vai ser essa, ponto A. Eu tô falando velocidade, gente, porque esses pontos, eles vão estar se movimentando, tá certo? Então, como eles vão estar se movimentando, eles têm uma velocidade, né? Deu para vocês entenderem isso melhor? Sim. Pronto, show de bola. Tem certeza? Alguém quer que eu faça de novo? Não tem problema não, eu faço. Faz de novo, professora. Acho que deu para entender. Eu não entendi. Eu faço. Foi Ítalo, né? Ítalo é o seguinte. A primeira coisa que você precisa saber é para onde esse pulso está indo. Aí, no problema, ele disse que ele estava indo da esquerda para a direita, né? Ele estava no sentido aqui para a direita. Então, a gente sabe que esse é o sentido da propagação. Cadê? Aqui. Sabe que esse é o sentido, vindo para frente. Então, como a gente já sabe que o sentido é indo para a direita, o pontozinho do meio, o pontozinho que fica na crista desse pulso, sempre vai ter o mesmo sentido. Então, ele vai estar apontando para a direita também, certo? No mesmo sentido. Então, a velocidade do ponto B também vai estar apontando para a direita. Aí, como a gente já sabe para onde está o pulso, a gente precisa se atentar só no que é a parte da frente e o que é a parte de trás do pulso, certo? Como ele está indo para a direita, então a parte da frente fica sendo aqui o ponto C. E a parte de trás fica sendo o ponto A. Você entendeu até aí como determinar essa frente e atrás do pulso? Entendi. Pronto. Então, sabendo identificar qual é a frente e qual é atrás, essa parte não é decoreba, porque se você conseguir imaginar essa corda se movimentando, você consegue perceber que essa parte da frente, ela vai estar subindo, certo? Para formar o pulso. Tá vendo, ó? Conforme a corda vai vindo, tenta imaginar essa corda se movendo aqui. Só o fato dela vir um pouquinho aqui mais para frente, esse pedaço da corda vai ter que dar uma subida, né? Você consegue visualizar isso? Tipo, para esse pulso vir um pouquinho aqui para frente, ele precisa puxar para cima essa região da corda. Enquanto essa região que vai ficar aqui atrás, conforme ela se movimenta para frente, ela vai cair. Deu para entender?
Porque aqui sobe a parte da frente e desce a parte de trás. Deu sim. Então, sabendo isso, a parte de cima, a parte da frente, a velocidade vai ter esse sentido para cima. A velocidade vai ser para cima. E a velocidade da parte traseira, né, da parte de trás, vai ser sempre para baixo. Então, é só isso que ele quer que a gente faça aqui nessa questão. Só que a gente desenhe as configurações aí das velocidades nesses 3 pontos. Deu para entender? Deu sim. Pronto, show de bola. Mais alguém? Ou posso seguir? Acho que só você que tinha falado, né? Então, vou seguir. Aí, de novo, eu animei errado. Essa é da FUVEST. A figura a seguir representa nos instantes t igual a 0 segundo e t igual a 2 segundos configurações de uma corda sob tensão constante, na qual se propaga um pulso cuja forma não varia. Qual a velocidade de propagação desse pulso? E B, indique em uma figura a direção e o sentido das velocidades nos pontos A e B da corda no instante t0. Então, aqui. Na letra B, a gente vai fazer o desenhozinho das velocidades nesses 2 pontos. E na letra A, a gente vai calcular a velocidade de propagação do pulso. Vocês se lembram ainda da última aula que a gente calculava a velocidade de propagação? Não? Velocidade de propagação pode ser o comprimento de onda dividido pelo período, tá certo? O período é o tempo necessário para a onda percorrer a distância de um comprimento de onda. O tempo necessário para ela percorrer a distância de um comprimento de onda. Então, aqui, ó, a gente tem que a onda gastou 2 segundos, ó, foi de 0 a 2. Gastou 2 segundos para sair desse ponto e chegar nesse, né? Essa partezinha aqui de cima, tá vendo? Essa partezinha da onda saiu daqui e foi para lá. Então, veja, ó, ela percorreu metade da onda aqui, metade do comprimento de uma ondulação e a outra metade, tá certo? Estão acompanhando até aí? Espera aí, gente. O telefone tá tocando de novo. Só um minutinho, gente, eu volto já pra cá. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Porque como minha neném tá com o bracinho quebrado, o povo fica me ligando, eu já fico agoniada. Deixa eu ver aqui no WhatsApp rapidinho. Dá uma pausa rapidinho, viu, gente?
Pronto. Tá bom. Não era nada, não. Era só perguntando besteira. A senhora vai colocar a lista de frequência, vou sim, daqui a pouquinho. Uns minutinhos. Eu acho que essa é a última questão. Deixa eu olhar aqui. Não é, mas a outra é bem rapidinho. Peraí, voltando, peraí, deixa eu ler de novo. A figura representa aqui o instante zero, então de 0 a 2 segundos, a onda se propagou essa distância aqui, ó, do comprimento de onda. Foi de 20 centímetros, tá certo? Então, 20 centímetros no intervalo de 2 segundos. Estão acompanhando até aí? Entenderam, gente? Porque deu 20 centímetros? Oi. Repassa, que eu não peguei nenhum, eu me distraí aqui. Eu tô falando aqui que o comprimento foi de 20 centímetros, porque ela tava aqui, né? Aqui, ó, tá vendo o ponto? Esse ponto se deslocou 20 centímetros no intervalo de 2 segundos, tá certo? Então, foi o deslocamento dessa onda, foi de 20 centímetros, 10 centímetros, depois mais 10 centímetros, no intervalo de 20 segundos. De 20 não, de 2 segundos. Deu para entender? Deu. Então, por isso que ficou a distância, né, percorrida, 20 centímetros, dentro de 2 segundos. Só que, para a velocidade ficar na unidade correta, a gente deve passar esses 20 centímetros para metros, né, gente? Então, a gente divide isso aqui por 100. Então, vai 1, 2. Isso aqui vai ficar 0,2 dividido por 2 segundos. Então, a velocidade de propagação é de 0,1 metros por segundo. Entenderam essa parte? Eu entendi agora. Alguém não entendeu? Fala, gente. Tá bom, Deu tá, pra entendi, entender. professor. Viu? Que mais do que dizer que entende, vocês precisam dizer quando não entende, para a gente poder fazer de novo, tentar de outro jeito, né? Então, aí na letra B, ele pede para a gente indicar na figura, nessa figura aqui do instante igual a zero, para a gente indicar qual é o sentido das velocidades nos pontos A e B. Vocês já conseguem responder essa assim mais fácil? Me digam. Aqui no Ah, ponto A, o ponto A ele vai descer, porque ele é o da traseira, e o ponto B ele tá subindo. exato. Porque a onda, ó, tava aqui, depois veio para cá. Então a onda tá indo para frente, né? Tá indo para a direita, aliás. Então a parte da direita vai ser a frente, então o ponto B, e a parte da frente sobe, enquanto a parte de trás, o ponto A, desce. Então é exatamente isso. Só precisava fazer esses desenhos e pronto. Então agora vamos logo para a próxima. Para a gente encerrar. Uma onda transversal propaga-se em um fio de densidade de 10 gramas por metro. Um fio está submetido a uma tração de 16 newtons. Verifica-se que a menor distância entre duas cristas da onda é igual a 4 metros. Calcule a frequência dessa onda em hertz. Ele quer que a gente ache a frequência dessa onda, tá bom? Então, bora lá. Vocês se lembram como é que a gente calcula a frequência? Aqui vocês podem ver que ele está falando aqui, ó, de densidade, ele está falando de força. Então, a gente vai usar a formulazinha da velocidade, tá certo? Dividido pela densidade.
Para a gente calcular a frequência, a gente vai relacionar a velocidade com frequência, que é comprimento de onda vezes a frequência, tá certo? Que quando a gente usar essa primeira fórmula aqui e achar a velocidade, aí a gente pode achar a frequência, que é só passar esse comprimento de onda aqui dividindo a velocidade, certo? Então, a gente vai usar a primeira fórmula aqui de velocidade de propagação da onda num fio. Aí depois a gente usa ali do lado para calcular a frequência, que é o que ele está pedindo. Primeiro eu vou organizar aqui. A densidade é de 10 gramas por metro. Porém, isso aqui deve estar em quilograma, viu, gente? A gente precisa dividir isso aqui por 1000. A gente vai passar 1, 2, 3. Isso aqui vai ficar 0,01 quilograma no metro. Certo? Isso é a densidade. Ele deu a força de tração, que a gente chama de T aqui, a gente está chamando de T. Então, é 16 newtons. Ele disse que a menor distância entre duas cristas é de 4 metros. E a distância entre duas cristas da onda é justamente o comprimento de onda. Então, é de 4 metros. E pede para a gente calcular a frequência. Primeiro, a gente precisa achar a velocidade para depois achar a frequência. Então, aqui, vamos substituir a velocidade. Vai ser igual à força de tração, que é 16 newtons, dividido pela densidade, que é 0,01. Aí, vocês fazem essa divisão aqui, ó. 16 dividido por 0,01. Certo? Dá 1.600. Então, quando vocês forem fazer a raiz quadrada de 1.600, vai dar 40 metros por segundo, tá certo? Aqui foi a parte 1. Agora, a gente vai para a parte 2, para poder finalizar essa conta. Agora que a gente já sabe como calcular a frequência, eu vou substituir o valor da velocidade, 40, e vou dividir pelo valor do comprimento de onda, né, que é de 4 metros. Então, 40 dividido por 4 dá 10 Hz. E aqui encerrou. Entenderam? Pessoal? Eu entendi. Mais alguém não? Paula compreendeu. Pronto, tá ótimo, então. Então, como vocês entenderam, né? A gente encerra a aula de hoje. E a gente se vê na próxima aula, que provavelmente vai ser semana que vem, né? Já que... Professora, é frequência. Eu vou colocar agora. Deveria ter sido a semana passada, vocês estão na semana laranja, né? Então, a semana azul a gente entra de novo. Então, semana que vem tem a continuação disso. A gente vai estudar os fenômenos ondulatórios. Aí a gente vai terminar. Professora, Foi. vai passar a atividade hoje? Ou sim. Vou colocar os slides lá, o vídeo dessa aula. Inclusive, eu tenho que parar de gravar, senão eu esqueço. Interromper a gravação.